Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 20 de maio de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos aqui estudando o capítulo que fala das faculdades em estudo, tá? E, nesse capítulo, nós já avançamos um pouquinho, né? Nós estamos aí. Vamos começar hoje no parágrafo. Deixa eu ver aqui onde está. Está aqui, deve estar aqui embaixo. Diz assim: dos casos citados do Evangelho, é aí que começa. Já. Vamos dizer, dos casos citados do Evangelho. Mas antes de nós iniciarmos, né, vamos fazer a nossa prece. Tem que fazer a nossa prece, por favor. Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos nesse estudo, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que ela possa nos inspirar, nos auxiliar na compreensão de todos esses ensinamentos sobre nós, espíritos, né? Que nós possamos absorver esses ensinamentos, utilizá-los no nosso dia a dia. E agradecemos também ao nosso Mestre Jesus por sua vinda até nós, por nos revisitarmos, né, através de Kardec, que tantos esclarecimentos nos trouxe e nos auxilia na nossa evolução. Então, Senhor, gratos por todo esse envolvimento, esse amor, e pedimos a sua permissão para iniciarmos o estudo dessa obra maravilhosa de Ivone do Amaral. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu só tirar aqui o som do meu celular, que senão vai tocar. Bem, semana passada nós começamos com o esclarecimento do Dr. Bezerra de Menezes, tá? E continuaremos com o Dr. Bezerra de Menezes dando os esclarecimentos. Eu vou ler só um pedacinho antes desse parágrafo, quando diz assim, ó. E essa nossa assertiva também revela que todas as criaturas humanas, mais ou menos, possuem gêmeas ditas faculdades e as poderão dirigir à própria vontade, se conhecedoras dos seus fundamentos, uma vez que nenhum filho de Deus jamais foi agraciado com predileções ou menosprezado com desatenções pela obra da criação. Lembrando aqui a questão 159, né, do Livro dos Médiuns, onde Kardec diz que todos nós somos médiuns, mas, para facilitar o estudo didaticamente, ele vai considerar médium aquele que tem a mediunidade ostensiva. Por isso que o doutor Bezerra diz aqui que todas as criaturas humanas mais ou menos possuem em germe as ditas faculdades e as poderão dirigir à própria vontade. Está em relação com a questão do Livro dos Médiuns, 159, onde Kardec diz que todos nós somos médios, tá? Porque Deus não teve prediletos, então ele deu a mediunidade para todos. Então, continua aqui doutor Bezerra de Menezes. Dos casos citados nos evangelhos cristãos, todavia, destaca-se o de Lázaro, pela sua estranha particularidade. Aí vemos um estado cataléptico superagudo, porque espontâneo, relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade. Essa explicação é do Dr. Bezerra de Menezes. Fato patológico, portanto, provando o desejo incontido que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alçar-se ao infinito
e onde o próprio fluido vital que anima os organismos vivos se encontrava quase totalmente extinto e cujos liames magnéticos do perispírito em direção à carne se encontravam de tal forma frágeis, danificados pelo enfraquecimento das vibrações e da vontade. Lázaro já cheirava mal, que é frequente em casos de crises catalépticas agudas, mesmo se provocadas, quando o paciente poderá até mesmo ser sepultado vivo ou antes, no estado de cadáver. Eu vou parar aqui porque esse período imenso me lembrou, sabe o que aqui? Me lembrei desse. Reparem, que é muito grande esse período, né? Eu me lembrei do livro Ave Maria, né? Ele narrando que Paulo, quando escrevia, às vezes, porque ele tinha várias formas de escrever, né? Às vezes ele é muito duro, outras vezes ele era muito suave, e outras vezes ele fazia longos períodos, né? E é o caso aqui, você vê que você não está encontrando o ponto final, né? Então, ele diz aqui, a gente vai, depois a gente vai voltar. Então, diz aqui, ó, mesmo se provocadas, quando o paciente poderá até mesmo ser sepultado vivo, antes do de todo no estado de cadáver, né? Que fora necessário, com efeito, o poder restaurador de uma aura virtuosa, como a do Nazareno, para, assim, por olfato, substituir células corrompidas, renovar a vitalidade animal, fortalecer liames magnéticos com seu poderoso magnetismo em ação. Então, vamos analisar aqui esse período, tá? Então, ele está falando do caso do Lázaro, irmão de Marta e Maria. Então, eu sublinhei algumas coisas nesse período aqui, então seria bom que a gente sublinhasse aí. Quando ele diz aqui, ó, aí vemos o estado cataléptico superagudo. Olha só, estado cataléptico superagudo, por que espontâneo? Repare, por que espontâneo? Tá? Então, ele está trazendo aqui essa informação, tá? Informação muito importante aqui. Então, a gente tem que, não pode ir direto, a gente tem que ir analisando isso aqui. Relaxamento, olha aqui, dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade. Então, Lázaro estava doente. A doença causou nele uma depressão. Daí veio o quê? Vontade de morrer. Vontade de morrer. Entende aqui, ó. Relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade. Fato patológico. Portanto, provando o desejo dele, do doente, de morrer. Que ele tinha, que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alçar seu infinito. Quer dizer, quando às vezes a pessoa está com uma doença grave e ela está desistindo, né? Ela pode ser levada à depressão. E aí essa depressão pode levar ao desejo de morrer. O desejo de morrer. Então, ele diz aqui, ó, isso vai provocar um relaxamento dos elos vitais. A gente conhece vários casos assim, né? Sim, sim. A depressão leva a um relaxamento dos elos vitais, causado pela enfermidade. Então, a pessoa ficou doente, né? Ficou depressiva. Primeiro ela fica doente, depois ela fica depressiva. Aí a depressão leva ao relaxamento dos elos vitais. Isso é um fato patológico, né? Provando o desejo da pessoa de morrer e de alçar seu infinito, né? E onde o próprio fluido vital que todos nós temos quando estamos encarnados, né? Que é o fluido vital em contato com a matéria que vitaliza a matéria. Já estudamos isso. Porque o perispírito, ele tem fluido vital, mas o fluido vital do perispírito está em estado latente.
porque não tem matéria ali para se ligar. Então, já está latente. No momento que a pessoa encarna, esse fluido vital entra em contato com a matéria. Aí ele começa a vitalizar a matéria. Então, diz aqui, ó, onde o próprio fluido vital que anima, quer dizer, dá vitalidade aos organismos vivos, se encontrava quase totalmente extinto por causa da doença. E cujos liames magnéticos do perispírito em direção à carne, lembra que o perispírito está ligado ao corpo molécula a molécula? Então, os liames, os laços magnéticos do perispírito em direção à carne se encontravam frágeis, danificados pelo enfraquecimento das vibrações, que é da vontade dele, a vontade de morrer. Fazia com que esses liames que ligam o perispírito ao corpo estivessem muito fragilizados. Era tanto essa fraqueza que o corpo dele já cheirava mal. Essa ligação molécula a molécula estava se desfazendo a partir do momento que o fluido começa a enfraquecer, o corpo começa a entrar em depressão. O corpo começa a entrar em decomposição. Criança, né? Começa a entrar em decomposição. Né? Então, ele diz aqui, né? Lázaro já cheirava mal, o que é frequente em casos de crises catalépticas agudas, mesmo se provocadas, quando o paciente poderá até mesmo ser sepultado vivo, ou antes, não de todo no estado de cadáver. Que fora necessário, com efeito, aqui no caso de Lázaro, para ele poder voltar, para que ele não morresse, era preciso de uma alma virtuosa. Somente um espírito com muita força magnética, uma alma virtuosa do nível de Jesus, poderia fazer com que ele... Se Jesus não estivesse aqui... ele teria morrido. Tanto que quando Jesus chega, Marta ou Maria, elas falam até de uma forma, porque alguém vai avisar Lázaro, Jesus, né? Que Jesus fica triste, porque no momento ele pensa que Lázaro está morto. Ele pensa que Lázaro está morto. E você vê que quando você lê esse trecho, ele fica meio triste, porque ele pensa que Lázaro está morto. Mas depois ele percebe que Lázaro não está morto. Ele diz, vamos lá. Quando ele chega, uma das irmãs, que eu não sei se é Marta Maria, até dá uma repreensão a Jesus. Se o senhor estivesse aqui, eu teria morrido. Ela fala assim com Jesus. Né? E Jesus compreende que ela está triste. Ela, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Então, era preciso uma alma virtuosa, alguém com muito poder magnético, né? Muito amor, como a do Nazareno, para se impor ao fato. Olha aqui, substituir as células já corrompidas, as células que já estavam em decomposição, renovar a vitalidade animal, o magnetismo animal. Bom, é engraçado que o tema da palestra de quinta-feira, estou fazendo a substituição, se outra pessoa vai fazer, tem muito a ver com isso aqui. Muito a ver com isso. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, né? Deixa eu pegar aqui. Tem muito a ver com isso aqui. É o item que fala da ressurreição. Quem quiser depois se aprofundar mais, capítulo 4, item 4, ressurreição e reencarnação. Tá? É o capítulo 4, ninguém poderá ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4 do Evangelho, item 4. Quem quiser depois dá uma olhadinha aqui, que está muita coisa, a palestra de quinta, a ver com isso aqui. Reparem, porque aqui é dito o seguinte, ó, no Evangelho, como acaso não existe, daqui, ó, que Jesus, era preciso uma alma como Jesus, né, para se impor ao fato, substituir células já corrompidas, renovar a vitalidade animal, o magnetismo animal dele, fortalecer liames magnéticos com seu poderoso magnetismo em ação. Agora, tem um detalhe aqui muito importante.
Isso só pôde ser feito porque Lázaro estava encarnado. Porque aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4, ressurreição e reencarnação, tem um pedacinho que diz assim, ó, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida, o corpo que já está morto. Quando o pessoal fala em ressurreição, parece que está voltando à vida um corpo que já está morto. Vocês podem até colocar aqui, onde eu parei, no livro da Ivone, coloca aí, ó. Eu parei aqui no... eu disse aqui, ó, renovar a vitalidade animal, fortalecer o exame magnético, seu poderoso magnetismo em ação. Puxa uma setinha, bota assim, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4, tá? Porque aqui ele diz o seguinte, com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida, porque muita gente diz que Jesus ressuscitou Lázaro. Então, a ressurreição da ideia de voltar à vida, o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Isso no Evangelho, foi escrito lá no Evangelho 1800, o livro dos médios, ao ver outro aqui, que tem a data atrás da publicação do livro dos... Não é desse. Acho que o livro, que é 1857, a data da publicação do Evangelho. Vê se é 1860, Denise. O outro livro meu que tem aí. Mas deixa, se não achar, deixa. Deixa. Só para a gente ver quando o Evangelho... É 1864, 1864. Isso aqui foi escrito em 1864, por aí. Então, isso aqui, né? Que a ressurreição dá essa ideia de que você pode voltar à vida, o corpo já está morto. O que a ciência, em 1864, já demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e absorvidos. Tá? A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo. Em outro corpo, especialmente formado para aquele espírito, que nada tem a ver com o corpo antigo. Nada tem a ver com o corpo antigo, né? Então, quando você fala aqui, né, quando ele fala a palavra ressurreição podia se aplicar-se a Lázaro, é nesse sentido, que ele está voltando, mas ele está ainda no mesmo corpo. Então, você tem que entender essa palavra ressurreição nesse sentido. Ele está voltando, entre aspas, ressurgindo dos mortos. Ele estava desencarnando, mas ele está voltando no mesmo corpo. E Jesus não poderia dar vida ao morto. Então, ele diz aqui, ó, ele fala aqui, na filha de Jairo, que é um outro caso também, que a gente vai ver, porém, e no filho da viúva de Naim, as forças vitais se encontravam antes como que anestesiadas pelo enfraquecimento físico derivado da enfermidade, mas não no mesmo grau do sucedido a Lázaro. No Lázaro, o caso era mais grave. No caso de Lázaro, as mesmas forças vitais se encontravam já em desorganização adiantada. E não fora o concurso dos liames magnéticos ainda aproveitáveis e as reservas vitais conservadas pelo perispírito nas constituições físicas robustas, o perispírito age como reservatório de forças vitais. E os laços magnéticos são os agentes transmissores que suprem a organização física. E se não fossem essas reservas que ainda tinham, Jesus não se abalaria a cura, porque esta seria impossível. Então, se ele ainda não tivesse uma reservazinha
de energia magnética ainda aproveitáveis, e se as reservas vitais conservadas pelo perispírito ainda não estivessem ali presente, Jesus não se abalaria a cura, porque ela seria impossível. Tem um livro muito bom, quem quiser procurar, esse aqui, As Curas de Jesus, de Joaquim Bueno Neto, As Curas de Jesus. O autor é Joaquim Bueno Neto. Nesse livro, tem um capítulo, e o título do capítulo, deixa eu pegar aqui no início, deixa eu ver aqui, não, chama o capítulo 17, é o capítulo 17, acho que é o 17. O cego... Não é 17, não. Então, eu pulei aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. O capítulo é capítulo 20, o filho da viúva de Naim. Nesse capítulo 20, diz assim, o autor é Joaquim Bueno Neto, editora ID. Ele diz assim, é bom que se diga, Jesus, que em tudo foi obediente às leis divinas, não traria à vida física alguém que já tivesse retornado à pátria espiritual, pois isso seria contrariar o que a espiritualidade maior já havia deliberado, como sendo melhor para a pessoa falecida, e todo o trabalho necessário para promover o seu desprendimento do corpo. Então, quando a pessoa está desencarnando, a equipe espiritual vem ajudar no desprendimento. Jesus não chegaria lá e dizia assim, para todo mundo aí, vocês desprenderam o cara, o fio de prata foi cortado, foi. Não, eu vou ligar tudo de novo e trazer o cara, o sujeito de volta. Jamais. Porque ele estaria o quê? Contrariando as leis divinas, que diz o quê? Que depois que esse liame, que é uma quantidade do perispírito, for cortado, depois que o perispírito se desligou com o espírito do corpo, nem está lá no Evangelho, que estou procurando essa parte e vou achar a qualquer hora dessa, nem o filho faz voltar, porque aí estaria contrariando uma lei divina. Então, se Jesus fez Lázaro retornar, é porque ele ainda estava encarnado. Então, ele diz aqui, Jesus, que em tudo foi obediente às leis divinas, não traria à vida física alguém que já tivesse retornado à pátria espiritual, porque isso seria contrariar o que a espiritualidade maior já havia deliberado. Terminou o tempo dele aqui na Terra. Bom, então Jesus não iria contrariar essa lei divina, trazendo o sujeito. Por isso que o doutor Bezerra diz aqui, Jesus não se abalaria à cura, porque já seria impossível. O perispírito já se partiu com o espírito. Entendeu? Muitos homens, continua o doutor Bezerra, e até crianças assim têm desencarnado. E se tal acontece antes da época prevista pela programação da lei da criação, nova existência corpórea os reclamará para o cumprimento dos deveres assumidos e, portanto, para a continuação da própria evolução. Então, se por algum motivo uma pessoa desencarnou antes do tempo previsto, tem suicídio. Suicídio indireto, né? Eu vou pular daquele bungee jump, sei lá, a corda está comprida demais, arrebenta. Está no desígnio lá, você reencarnou, alguém disse assim, tu vai morrer, que tu vai pular do bungee jump, a corda vai arrebentar. Está escrito isso? Claro que não. Tu sabe que tem possibilidades disso. É um suicídio direto, né? É um suicídio direto. Tu vai viver escalando altas montanhas, sem aquelas cordas, sem nada. Não tem gente que faz assim, subindo só com as mãos? Pergunto, não há possibilidade de cair? Claro que há. Se cair é o quê? Suicídio. Por quê?
Tu não é aranha, tu não é cabrito montês, tu não nasceu para isso. Existem, sim, aqueles, né, cabritos que sobem as ruas. Mesmo assim, de vez em quando, cai, não é? E olha que eles são mestres naquilo. Mas nós não fomos criados para fazer isso. Se tu vai, está arriscado para você morrer. Então, ele diz aqui, às vezes, homens e até crianças têm desencarnado, né? E se tal acontece antes da época prevista, não tem problema. Você vai reencarnar novamente. Você vai dar continuidade à programação da lei da criação. Nova existência corpórea, hoje reclamará para o cumprimento dos deveres assumidos. É a mesma coisa que uma pessoa assassinada. Que às vezes, né, essas coisas aí, a pessoa diz, meu pai, chegou a hora dele. Não, não chegou, não. Não chegou, não. Alguém foi lá, tirou a vida dele. Ele interrompeu temporariamente a programação da lei da criação. Interrompeu temporariamente, tirando a vida dele. Porque ninguém nasceu assim, tu vai morrer. Nasceu um dia, o cara vai vir dar um tiro na tua cabeça. Então, foi interrompida a caminhada dele. Não tem problema. O problema foi para quem interrompeu. O problema é para quem interrompeu. Porque aquele que teve a sua caminhada interrompida, ele vai reencarnar. Vai reencarnar novamente, uma nova existência corpórea, e dará prosseguimento ao cumprimento dos deveres assumidos. E, portanto, para a continuação da própria evolução. Aí, o outro que provocou escândalo, esse vai ter problemas. Mas ele não interrompeu ali, foi. É lógico que o espírito não vai ficar satisfeito, né? Pode ficar revoltado, mas logo ele vai ser orientado e ficar, meu filho, você vai reencarnar novamente. E não vai começar tudo de novo, você vai dar prosseguimento. De onde você parou, você vai prosseguir. Né? Vai prosseguir. Eu trouxe um texto aqui, que eu nem sei se vai dar todo para a gente ver, mas se não der, a gente termina a semana que vem, do livro. Deixa eu pegar aqui. É daí. Está aqui, papá. Está aqui, ó. O livro é da Terezinha Oliveira, tá? Estudos Espíritas do Evangelho. Estudos Espíritas do Evangelho. E a Terezinha Oliveira, ela, aqui, ó, Estudos Espíritas do Evangelho, capítulo 25, a capinha do livro está aqui. Muito bom esse livro, gente, muito bom. E é o capítulo 25, Ressurreições, tá? E ela diz assim, no Velho e no Novo Testamento há relatos de ressurreições, isto é, de pessoas que estavam mortas e voltaram a viver. Como aceitar tais relatos se, à luz da ciência, fatos assim são impossíveis e também não mais os vemos ocorrer nos dias de hoje, né? Como aceitar isso? O que a ciência constata são casos em que as pessoas sofreram morte clínica, com parada cardíaca, perda da respiração, da consciência e dos movimentos. Letargia, do latim letárgia, perda momentânea da realidade, né? Sensibilidade do momento, dando ao corpo a aparência de morte. Catalepsia, do grego catalepse, perda momentânea de determinada parte do corpo, algumas vezes espontânea, da sensibilidade do movimento em determinada parte do corpo. Aí ela diz aqui, são os 3 estados patológicos ou anômalos. Geralmente, a pessoa pode se recuperar deles em minutos ou dias, havendo as condições e ajudas adequadas. Então, você vai ter a morte clínica, letargia, catalepsia. Explicação espírita de tais estados. Havendo desligamento parcial do perispírito, não é total, o espírito deixa de tomar contato temporariamente com determinada região do corpo ou no seu todo, tá? Porque lhe falta o elemento de ligação com ele. O desligamento perispiritual pode se dar por causas orgânicas ou espirituais.
inclusive por influência de outrem. Mas enquanto os laços fluídicos, olha o caso de Lázaro, não se desataram totalmente, e o corpo ainda tem vitalidade, ainda tem fluido vital, sem lesão irreversível nos órgãos. Isso aqui é importante. O coração foi destruído, o pulmão foi destruído, aí não tem mais jeito. Será possível fazer a pessoa retornar ao normal, restaurando as condições do funcionamento orgânico, auxiliando fluidicamente magnetismo humano ou espiritual, estimulando o espírito a ação sobre o corpo. Olha a vontade de Jesus chamando a atenção de Lázaro, afastando o espírito perturbador se houver. Mas, ao tempo de Jesus, se uma pessoa caísse em estado letárgico, não haveria no local um médico que a examinasse e soubesse reconhecer que ela estava viva. Quase não havia doutores da Palestina naquela época, e muitos dos que assim se consideravam os doutores eram rabinos e, às vezes, curandeiros. Conheciam-se poucos remédios genuínos, se bem que se usassem várias ervas medicinais. Por isso, as pessoas em estado letárgico acabavam sendo consideradas mortas, e o sepultamento de cadáveres era feito no próprio dia da morte, às vezes até de modo imediato. Podia não dar tempo de a pessoa se recuperar da letargia. Aqui em Atos dos Apóstolos, como eu tive problema técnico hoje, eu não sei se eu coloquei isso para vocês. O Atos dos Apóstolos. No capítulo 5, versículo de 1 a 11, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, olha só como que está falando isso todo tempo, vendeu um campo e, combinando com a mulher, reteve uma parte da quantia da venda. Levando apenas a outra parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Porque era combinado entre eles que, se você tivesse algum bem e você vendesse, né, você entregasse o dinheiro para os apóstolos da Casa do Caminho, para ajudar todo mundo. Né? Era assim que eles faziam. Tudo era comum a todos. O que ele fez? Vendeu o terreno dele, mas só deu para a Casa do Caminho, por exemplo, a metade. A outra metade ele guardou com ele. Tá? E combinou-se com a mulher. Levando apenas a outra parte, depositou-se aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração? Pedro era médium. Leu, percebeu o que tinha feito, né? Para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo. Acaso não podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido, não podia livremente dispor dessa quantia? Então ele podia fazer o seguinte: vende só metade do terreno. Ficava com a metade do terreno, vendia a metade. A metade vendida, você dava para Casa do Caminho. Não, ele vendeu tudo, mas só quis dar metade. Ficou com uma parte, né? Aí ele, por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentistes, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que o ouviram. Os moços retiraram-no dali, levaram-no para fora e o enterraram. Ele teve uma síncope. Os caras, caiu em terra. Depois de umas 3 horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: dize-me, mulher, foi portanto que vendeste o vosso campo? Quer dizer, foi por esse X que Ananias entregou aqui que você vendeu o seu campo? Ela disse: sim, por esse preço. Replicou Pedro: por que combinaste para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido, onde levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos seus pés, expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta, levaram-na para fora e a enterraram junto do marido. Sobreveio um grande pavor a toda a comunidade e a todos os que ouviram falar desse acontecimento, né? Então, na realidade, mostrando o quê? Que as pessoas, quando morriam, ali no caso eles morreram mesmo, tiveram uma síncope, né? Ficaram tão envergonhados, tiveram assim, ela morria, enterrava logo.
Não tinha esse negócio de esperar 24 horas. Se eles estavam em estado letárgico ou não estavam, foram enterrados. Entendeu? Porque tinha um troço lá, um piricaba, que ninguém esperava. Enterrava logo. No caso aqui, aparentemente, parece que eles morreram. Mas ninguém realmente não sabe. Eles foram logo enterrados, né? Então, não dava. Se a pessoa fosse letárgica, não tinha tempo para se recuperar da letargia. Ela morria logo, ela era enterrada, né? E aí, se fosse um estado letárgico ou não, já era. Após estes esclarecimentos, leiamos e analisemos os 3 casos em que Jesus, entre aspas, ressuscitou pessoas que foram, né? Pessoas que foram, quer dizer, entre aspas, porque na realidade ele não ressuscitou, né? No caso aqui, o ressuscitou é trazer a vida aquele que ainda não morreu, mas estava no estado de quase morte, tá? O filho da viúva de Naim. Eu vou pegar aqui, quem quiser aí, Lucas. Vê aqui, Lucas é o terceiro evangelista. Lucas, capítulo 7. Deixa eu ver se é esse aqui. Lucas, capítulo 7, versículo. Aqui, o filho da viúva de Naim, de 11 a 17. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos. Gente, quando eu falava o filho da viúva de Naim, eu pensava que o marido dela chamava Naim, porque era muito comum, né? Maria de José. Não, Naim era a cidade. Por isso que ela era viúva de Naim, da cidade de Naim. Então, iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. E os que o levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A filha de Jairo, chefe da sinagoga de Cafarnaum, está lá em Lucas. Lucas, capítulo 8, versículos 40, 42 e mais alguns. Ele diz aqui, ó. A filha de Jairo, cura de uma doente. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro. Lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de uns 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Agora vamos para o 49. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: Tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: Não temas, crê somente e ela será salva. Quando Jesus chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago e João. Tiago maior, lembra que nós falamos? E esses 3 discípulos eram médios de efeitos físicos. Então, quando ele tinha que fazer alguma coisa, era Tiago, Pedro e João. Tiago maior, irmão de João. Então, ele mandou, disse assim, ó, não deixou ninguém entrar com ele, Jesus, senão Pedro, Tiago e João, com o pai e a mãe da menina, é claro. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus disse: Não choreis, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam bem que estava morta. Mas, segurando ele a mão dela, disse em voz alta: Menina, levanta-te.
Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou-lhes que não contassem a pessoa alguma o que se tinha passado. Como não iam contar? A de Lázaro, eu não vou ler, porque é muito grande, todo mundo já conhece a história de Lázaro, né? Então vamos aqui nas observações. No caso da filha de Jairo e de Lázaro, Jesus afirma textualmente que a pessoa não está morta, mas dorme. De Jesus, em Lázaro, ele disse a mesma coisa: Lázaro não está morto, mas dorme. Também ocorreria o mesmo quanto ao filho da viúva de Naim. Jesus orou antes de, entre aspas, ressuscitar Lázaro. Certamente o fez também nas outras vezes, mas ou não foi em voz alta ou não foi relatado. Os discípulos estavam sempre por perto, mas provavelmente se utilizava Jesus dos fluidos de Pedro, Tiago e João, médios de efeitos físicos. Pois esses apóstolos foram os únicos que admitiu entrassem com ele para fazer a ressurreição da filha de Jairo, que está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 50 a 51, que nós já vimos. Transfiguração. Vamos lá em Lucas, aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 28, que é o 28 a 31, na transfiguração, só para a gente ver aqui. Quando ele diz aqui, ó, transfiguração, só para a gente confirmar isso. Vai do Lucas 9, versículo 28 a 31. Ele diz, não, foi Mateus que eu pedi, não pedi o Lucas, não. Desculpe, eu pedi o Mateus, que eu escolhi, que ele deu os três, Lucas, Mateus e Marcos, mas eu vou ler só de um. E foi o que eu mandei para vocês, foi Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 19. Mas eu não vou ler todo. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, Tiago maior, e João, seu irmão, e conduziu a parte de uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas em defesa de Pedro. Uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Eu só vou ler até aqui. O que eu quero mostrar aqui é a questão dos 3 médios de efeitos físicos. Jesus foi para o Monte Tabor, e lá, mas levou quem? Pedro, Tiago maior e João, que era irmão de Tiago maior, porque os 3 eram médios de efeitos físicos. E para a transfiguração, para que os 2 espíritos aparecessem, precisava de quê? Médio de efeitos físicos. Médio de efeitos físicos, doação de ectoplasma. E os 3 eram médios de efeitos físicos, né? Então, corrobora aqui, tanto para a cura, como para a materialização de espíritos. Eles eram os que doavam essa energia. Então, diz aqui, Jesus se encaminhou para o túmulo de Lázaro, que era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Esclarece bem o evangelista João, pois o sepultamento entre os judeus não era feito sob a terra. O judeu não enterrava, né? Como fazemos atualmente, mas nas rochas, em cavernas naturais ou artificiais, fechando-se a entrada por meio de pedras, para proteger de eventual ataque de animais. Preferiam sepultar em lugares distanciados das habitações, fora dos muros da cidade. Portanto, apesar de ser sepultado logo após a sua morte, entre aspas, Lázaro não estava sob a terra, mas numa gruta, com oxigenação suficiente para sobreviver ao estado letárgico em que caíra. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, disse Marta. Foi Marta que disse: se eu estivesse aqui, porque Marta era mais materialista, lembra? Uhum. Senhor, manda Maria me ajudar? Então, foi Marta que disse: se eu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Disse Marta, irmã de Lázaro, quando Jesus mandou remover-se a pedra da entrada do sepulcro. Era o que Marta pensava, que o irmão estava morto, mas não a realidade, pois Lázaro não morrera e seu corpo, em estado letárgico, não estava em decomposição total.
tinha começado, né? Nos 3 casos, Jesus falou diretamente à pessoa para que se levantasse. Ele falou diretamente com Lázaro, para que se levantasse, né? Em espírito, podiam ouvi-lo. O espírito de Lázaro podia ouvi-lo. E, ao ouvi-lo, agir sobre o corpo, após haverem recebido a ajuda fluídica de Jesus. Jesus mandou aquela ajuda fluídica, ele, com a dose extra de energia fluídica, de fluido vital, com a vontade acionada pela imposição de Jesus, ele voltou à vida, né? No caso da menina, Lucas diz expressamente, voltou-lhe o espírito, quer dizer, estava afastada. O corpo estava, ela estava em desdobramento. Quando Jesus mandou que ela se levantasse, o espírito voltou ao corpo, ela estava desdobrada. Então, ela imediatamente se levantou. Aí ele cita aqui, né, Livro dos Espíritos, perguntas 422 a 424, e na Gênesis, depois, quem quiser ler, capítulo 15, itens 37 e 40. Porque ele fala para a menina, levanta-se, né? Porque ela estava desdobrada. Ela não estava em estado letárgico, ela estava desdobrada. Estava fazendo alguma coisa. E o corpo ficou lá, como morto. E aí Jesus chamou o espírito dela voltou ao corpo, né? Por mais admirável que a ressurreição física, sempre entre aspas, Terezinha Oliveira coloca, nos pareça, ela é de efeito temporário, pois um dia o ressuscitado, entre aspas, terá de desencarnar mesmo. Então, quando Jesus diz, vamos, retorna, levanta, volta, tudo esse temporário, que morreu, ele vai morrer mesmo, e Jesus não vai fazer ele voltar. Morreu, acabou. E haverá, aí diz a Terezinha Oliveira assim, e haverá ressurreição espiritual para todos nós, além da morte do corpo, é verdade. Pois continuamos a viver em espírito. Quando você desencarna, teu corpo se decompõe, você é como uma ressurreição do espírito. Entendeu? Você volta à vida verdadeira. Você volta à vida verdadeira. É espiritual. E a vida espiritual. Né? Você volta dos mortos. Porque o corpo é. Você está voltando dos mortos para a verdadeira vida, que é a vida do espírito. Você está deixando o corpo morto e está voltando para a verdadeira vida. Né? E aí ela diz que haverá ressurreição espiritual para todos nós, além da morte do corpo, é verdade. Nós continuaremos a viver em espírito. Porém, em que estado despertaremos desse além? Aí outro departamento, né? Felizes ou infelizes, conforme nossos pensamentos, sentimentos e ações. Que a gente vai voltar, vai ressurgir dos mortos, vai, no plano espiritual. Mas em que condições? Vai depender de como a gente viveu aqui. Que mais nos importa, então? Pergunta a Terezinha. É a ressurreição moral, o despertamento do nosso espírito para sairmos da morte espiritual, que é o erro, inércia, vício, usura, etc., na direção da vivência correta e plena de nossas potencialidades espirituais. Então, o que mais importa para a gente é essa ressurreição moral, o nosso despertamento em espírito, para que a gente saia dessa morte espiritual aqui, porque quando a gente vive no erro, é uma morte espiritual. É uma morte espiritual. Então, é isso que importa. Que a gente busque se melhorar, e a gente despertar verdadeiramente. Inércia. Né? A inércia, né? Ociosidade. Então, o que a gente tem que se preocupar é o seguinte: eu quero a verdadeira ressurreição. O dia, eu busco ela. O dia que eu desencarnar aqui na Terra, eu voltar ao plano espiritual, eu voltar o quê? Bem, com a minha consciência mais elevada espiritualmente, como ela diz, na direção da vivência correta e plena de nossas potencialidades espirituais. E não ficar como, infelizmente, a gente vê alguns irmãos como zumbis no plano espiritual, né? É o que a gente vê muitas vezes. Aquele que desencarna como um zumbi, sem ao menos saber até que morreu. Então, é essa que nós temos que nos preocupar, né? Então, a gente vai vendo, e o doutor Bezerra vai continuar, mas a gente vai parar aqui. Então, olha, dia 27, bota a data aí, perguntará, no entanto, o leitor. Aqui, 27/5, continua doutor Bezerra nos dando esclarecimentos. Esse texto é todo do doutor Bezerra.
Tanto que lá no final ele assina, tá? Aí tem mais um pedacinho da Ivone. Então, tá aqui, ó. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, são instruções de doutor Bezerra, tem que achar. De doutor Bezerra. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus. Né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Né? Eu queria esse texto da Terezinha. Qual texto? Ah, esse texto do livro? Esse aí, esse aí. Vou mandar para vocês. Tá bom. Eu vou mandar para vocês. Vou fazer uma correçãozinha só, que teve uma frase lá que ficou. Ah, Rose, pelo amor de Deus. Não, não, mas é questão da concordância verbal, ficou muito legal. Eu acho que até copiei uma coisa errada. Eu vou acertar e vou mandar para vocês. Ela dá uma aula. Que capítulo é esse? Não, é muito bom isso. A questão da ressurreição, dessa questão moral, da questão do espírito, é muito bonito isso. É Sim, muito sim, bonito. sim. E é uma aula, certeza, uma aula mesmo, Sim. uma aula. Excelente, excelente. Oliveira dá uma aula. É. Esse livro dela, Estudos Espíritos, é um livro antigo, mas ela dá uma aula. É capítulo 25 do livro Estudos Espíritos. Esse livro até comprei. Vou até ver se para comprar esse livro. Eu comprei num bazarzinho da vida. Maravilha, né? Então, semana que vem a gente continua, né, com o doutor Bezerra de Menezes, que ele dá uma aula nesse documento aqui. Nossa, mãe. É maravilhoso, tá? Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus. Hoje, né, teremos a nossa irmã Geisa Jordão, que vai conversar conosco. O tema, né, um tema assim, maravilhoso, né? Deixa eu recuperar aqui. A mulher ante o Cristo. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Eu vou dar uma paradinha aqui, tá? E vou converter. Esperamos todos vocês aí na palestra pública. Tchau, gente. Boa noite, boa palestra. Boa noite. Obrigada.